E hoje eu vou ensinar para vocês a preparar esse bolo de fubá cozido. É um bolo da época da nossa avó. Ele fica com uma textura incrível, macio, um sabor maravilhoso e você vai ver como é fácil de preparar. E para não perder nenhuma dica e o seu bolo ficar incrível, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e a gente vai começar cozinhando o fubá. E no meu fogão ainda desligado, eu vou acrescentar 2 xícaras de leite, 3/4 de xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar e 2 xícaras de fubá. Eu estou usando fubá mimoso. Eu vou misturar bem esses ingredientes para daí sim a gente ligar o fogão. Eu já misturei bem o fubá com os líquidos, como vocês podem ver, não tem mais nenhuma pelota. Agora eu vou ligar o meu fogão, vou ficar mexendo sempre até engrossar. Então não pare de mexer para ele não queimar e não grudar no fundo da panela, mas vocês já vão ver o ponto, eu já mostro o ponto correto para vocês. E depois de 5 minutos a massa chega nesse ponto aqui, como vocês podem ver ela já está bem mais grossa. Agora eu só vou ficar mexendo mais um pouco até que ela forme uma massa que não grude mais no fundo da panela. Então é só continuar mexendo por mais 1 ou 2 minutinhos. E esse aqui é o ponto da massa. Como vocês podem ver, ele já não gruda mais no fundo da panela, mas ela ainda está uma massa cremosa. Eu vou desligar o meu fogão e vou transferir essa massa para uma outra tigela. E a massa fica nessa consistência mais cremosa. E você vai ter a impressão que essa massa fica um pouco oleosa, mas é assim mesmo, é porque eu ainda não acrescentei os ovos, nem o restante dos ingredientes. Eu vou espalhar um pouco a massa aqui para ela esfriar mais rápido e daqui a pouco a gente continua preparando essa receita. E é muito importante esse processo de deixar a massa esfriar. Se eu acrescentar os ovos quentes na massa, o ovo vai cozinhar e a textura da massa não vai ficar legal e seu bolo não vai ficar macio e fofinho como eu vou mostrar para vocês. Então aguarde a massa esfriar e daqui a pouco eu volto e continuo preparando essa receita e mostro o restante do processo. E agora que a massa de fubá já está bem fria, eu vou continuar preparando esse bolo. Eu vou começar batendo as claras em neve. Eu estou usando 4 claras e vou bater bem com a batedeira até o ponto de neve. E as claras de neve já estão no ponto, agora eu vou reservar as claras e vou continuar fazendo a massa do bolo. Então aqui, como vocês podem ver, a massa já está bem fria, mas ela continua uma massa cremosa. Agora eu vou acrescentar as gemas. Então para essa receita são 4 gemas. E eu vou misturar bem essas gemas na massa. Você vai misturando bem, sempre mexendo, apertando, até que incorpore totalmente. As gemas já misturaram bem na massa. Eu vou acrescentar nesse bolo 50 gramas de coco seco ralado e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Isso vai deixar esse bolo ainda mais gostoso. Agora é só misturar na massa. E já misturou bem, eu vou acrescentar as claras. Eu vou colocar primeiro 1/3 das claras e vou misturar. Agora não precisa ter muita delicadeza, é só para incorporar, porque assim a massa já vai ficando um pouco mais leve. Já misturou bem as claras, como vocês estão vendo, a massa já começa a ficar um pouco mais leve. Agora eu vou colocar o restante. Vou colocar o resto das claras. E agora sim, eu vou misturar em movimentos circulares e de baixo para cima com delicadeza para essa massa ficar uma massa um pouco mais leve. Então é só misturando bem, sempre em movimentos circulares, sempre de baixo para cima. E as claras já se incorporaram bem na massa. Olha só que massa linda que fica, uma massa bem cremosa, com pedacinhos de queijo ralado, pedacinhos de coco. E agora por último eu vou colocar o fermento. Para essa receita é 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento para bolo. Só misturar o fermento na massa.
Faz novamente movimentos circulares, não faz muita força, para você não perder a leveza da massa. E a massa do bolo já está pronta, eu já vou colocar na forma. E para esse meu bolo de hoje eu estou usando uma forma que tem 22 centímetros de diâmetro, eu untei ela com manteiga e polvilhei ela com fubá. Eu vou colocar a massa aqui na forma. E como vocês viram, esse bolo não leva farinha de trigo, então também é uma ótima opção para quem não pode comer bolo com farinha de trigo ou tem intolerância ao glúten. Só vou acertar aqui o bolo para ele ficar bem lisinho. E já vou levar ele para o forno. E o bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ele leva em torno dos 45 minutos para assar, mas sempre faça o teste do palito. O palito tem que sair limpo e seco. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo assado, falo exatamente o tempo que ele levou para assar aqui no meu forno, vou desenformar e servir para vocês. E o bolo de fubá cozido já está assado, aqui no meu forno ele ficou por 48 minutos. E vejam como esse bolo fica lindo, os pedacinhos de coco na massa, está bem macio. Agora eu vou desenformar para cortar para vocês. Só vou soltar a lateral com uma faca. E já vou virar ali no prato. E olha que maciez que fica esse bolo. Esse bolo é perfeito para você fazer em casa. Se você gosta de erva doce, você pode colocar a erva doce na massa. E vou cortar um pedaço para vocês. A textura desse bolo é maravilhosa. É um dos melhores bolos de fubá que você vai fazer. E olha só que perfeição, pedacinhos de coco, queijo ralado, essa massa maravilhosa, saindo fumacinha ainda. E vejam que perfeição essa massa, uma massa macia, úmida, esse bolo é maravilhoso, aqueles bolos da época da avó da gente, perfeito para você fazer em casa, que acompanha muito bem o café. E olha só, cheio de pedacinhos de coco no meio da massa. E eu espero muito mesmo que tenham gostado desse meu bolo de fubá cozido. Quero ver todo mundo fazendo em casa e deixando um comentário aqui no meu vídeo falando o que achou. Lembrando a vocês que eu tenho vídeos novos todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!